Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 696. Projetos privados para a realidade. Coisas de Deus e experiência da Terra. Cada sistema de probabilidade tem seu próprio conjunto de projetos, definindo claramente suas liberdades e limites e estabelecendo as estruturas mais favoráveis que podem ser cumpridas. Essas não são imagens internas de perfeição, e até certo ponto os próprios projetos mudam, pois a ação dentro de qualquer sistema de probabilidades altera automaticamente todo o quadro, ampliando-o. Os projetos são, na verdade, mais como planos internos de trabalho que podem ser alterados com as circunstâncias, mas até certo ponto são idealizações. Então, como indivíduo, você carrega dentro de si tal projeto. Ele contém todas as informações que você precisa para trazer a versão mais favorável de si mesma no sistema provável que você conhece. Esses projetos existem biologicamente e em todos os níveis. Psiquicamente, espiritualmente, mentalmente. A informação está entrelaçada nos genes e cromossomos, mas existe à parte, e as estruturas físicas representam apenas os portadores da informação. Da mesma forma, a espécie em massa mantém dentro de sua vasta mente interior tais planos de trabalho ou projetos. Eles existem fora do mundo físico em um mundo interior, e disso você extrai aquelas teorias, ideias, civilizações e tecnologias que você traduz fisicamente. O pensamento platônico via esse mundo interior como perfeito. Quando você pensa nele, no entanto, a perfeição sempre sugere algo feito e acabado, ou além de superável. E isso, é claro, nega as características inerentes da criatividade, que de fato sempre procuram superar a si mesmas. O mundo interior platônico idealizado acabaria por resultar em um mundo morto, pois nele os modelos para todas as exteriorizações eram vistos como já concluídos, acabados e perfeitos. Muitos viram esse mundo interior como a fonte do mundo físico, mas imaginaram que o propósito do homem era meramente construir fisicamente essas imagens perfeitas com o melhor de suas habilidades. Nesse quadro, o próprio homem não ajudou a criar esse mundo interior, nem teve participação em sua beleza. Ele poderia, na melhor das hipóteses, tentar duplicá-lo fisicamente, nunca capaz, no entanto, de igualar sua perfeição nesses termos. Em tal versão da realidade interior-exterior, a mobilidade de vai e vem, o dar e receber entre interior e exterior é ignorada. O homem, sendo parte desse mundo interior em razão da natureza de sua própria psique, automaticamente tem uma mão na criação daqueles projetos que, em outro nível, ele usa como guias. Até certo ponto, os grandes artistas não apenas capturam a imagem física da ideia, uma imagem física da ideia interior, mas também têm uma mão na criação dessa ideia ou modelo interno para começar. Em seus termos, o mundo interior representa o potencial da ideia ainda não realizado, mas essas ideias e esses potenciais não existem fora da consciência. São ideias cravadas no coração do homem, mas em outros termos, é ele quem também os coloca ali, a partir do conhecimento mais profundo de seu ser que atravessa o tempo físico. A existência é sábia e compassiva. Então, em certos termos, a consciência, conhecendo a si mesma como homem, enviou futuras extensões de si mesma para o esquema de tempo que o homem conheceria e plantou amorosamente placas de sinalização para a seguir mais tarde. O próprio homem é feito tanto de coisas de Deus quanto de coisas da terra. Então, nesses termos, agora o Deus em si ansiava pelo homem do Deus e pela experiência da terra. Não abaixo de pé, vocês tentaram colocar a ideia de Deus fora de vocês mesmos e de sua estrutura viva. Por meio de vários exercícios neste livro, espero familiarizar cada um de vocês com a unidade inerente das realidades interna e externa, para lhes dar um vislumbre da sua própria natureza infinita, mesmo dentro dos limites de sua condição de criatura, para ajudá-los a ver o divino, coisas nas coisas do homem. Em outros termos, isso pode ajudá-lo a ver os potenciais de sua espécie e quebrar as barreiras dos pensamentos limitantes. Eu gostaria de mudar suas ideias sobre a natureza humana. Até certo ponto, isso implicará humanizar sua ideia de divindade.
Mas, curiosamente, se isso for feito, você acabará vendo a divindade no homem. Ideias que antes pareciam fora do alcance dos indivíduos ou da espécie mudarão de caráter e se tornarão modelos de trabalho que podem ser usados com eficácia e alegria. Seção 697. Idealizações, livre-arbítrio e humanidade em desenvolvimento. Como você escolhe eventos, saúde e doença. E prática do elemento número 7. Essas idealizações, como discutidas na última sessão, são certos tipos de padrões psíquicos, portanto, ocorrendo em diferentes níveis. Em certos termos, eles se tornam a ideia privada da célula de seu próprio crescimento e desenvolvimento, uma imagem viva dentro da célula em termos de informação física, uma parte da sua estrutura. Tais idealizações fornecem seu próprio ímpeto, isto é, eles crescerão em direção à sua maior realização. As próprias idealizações são feitas de material consciente. Esses não são dados inertes, então. A natureza das probabilidades determina a estrutura na qual essas realizações podem ocorrer e enquadra os desenvolvimentos vivos. A estrutura de probabilidades fornece, por um lado, um sistema de barreiras, no qual o crescimento prático não é escolhido ou significativo, e, por outro lado, assegura um ambiente seguro, criativo, rico, uma realidade em que a idealização pode escolher entre uma variedade quase infinita de ações possíveis, aquelas mais adequadas à sua própria realização. Em qualquer sistema, a idealização já aceitou certos tipos de eventos como significativos e rejeitou outros, tão prováveis eventos como insignificantes. Isso simplesmente fornece um foco viável em que a realização e a experiência podem acontecer. Em termos simples, você não tentará alcançar algo que acredita ser impossível dentro de seus conceitos de realidade. A mente consciente, com seu intelecto normalmente considerado, destina-se a avaliar a praticidade da ação em seu mundo. Você verá literalmente apenas o que deseja ver. Se a raça acreditasse que a viagem espacial era impossível, você não a teria. Isso é uma coisa. Mas se um indivíduo acredita que é literalmente impossível para ele viajar de um extremo a outro do continente ou mudar de emprego ou realizar qualquer ato, então o ato se torna praticamente impossível. A idealização do movimento, no entanto, na mente dessa pessoa ou da mudança, pode ter sua expressão negada a qualquer momento, mas, mesmo assim, buscará a expressão através da experiência. Isso se aplica em termos de espécies, bem como indivíduos. Porque você é agora uma espécie consciente em seus termos, existem idealizações raciais que você pode aceitar ou negar. Muitas vezes, em seu estágio particular de desenvolvimento como raça, eles aparecem primeiro em seu mundo como ficção, arte ou a chamada teoria pura. Os pensamentos têm seu próprio tipo de estrutura como as células e buscam sua própria realização. Eles se movem em direção a pensamentos semelhantes e você tem como espécie um corpo de pensamento de massa interna. Particularmente, seus pensamentos são expressões de suas idealizações, e enquanto expressam esses padrões internos, eles também os modificam e os modificam criativamente. Cada célula do seu corpo é alterada até certo ponto com cada pensamento que você pensa. Cada reação das células altera seu ambiente. O cérebro, então, responde à alteração. Há um constante dar e receber. À medida que as células respondem em certos níveis a fluxos de probabilidades em constante mudança, o mesmo acontece com seus pensamentos. Seu corpo responde como você acha que deveria, entretanto, e assim suas crenças conscientes sobre a realidade têm muito a ver com aquelas experiências prováveis que você aceita como parte de sua vida íntima. O projeto privado, seu no nascimento, é, em certos termos, muito maior do que qualquer materialização física dele que poderia ocorrer em seu espaço e tempo. Isso fornece áreas de escolha, dá a você capacidade de manipulação e permite uma miríade de atividades prováveis possíveis. Você é o juiz e a palavra final a esse respeito, de modo que à medida que suas ideias mudam, à medida que você se move em direção a um eu provável e decide sobre isso como seu eu oficial, você sempre terá um rico banco de ações prováveis para escolher. Se apenas um fosse fornecido, você não teria escolha. O mesmo se aplica à espécie.
Suas decisões atuais de aceitar uma linha específica de consciência como real e ignorar outras tornam esses conceitos difíceis de entender. Vocês se treinam, até biologicamente, para inibir certos estímulos, mas muitas vezes o próprio corpo responde aos mesmos estímulos que você ignora conscientemente. Ao abrir suas mentes para novos tipos de significados, no entanto, você pode começar a vislumbrar outras ordens de efeitos com as quais está intimamente preocupado. Muitas vezes, por exemplo, você lida muito bem com probabilidades, enquanto permanece conscientemente cego a elas por causa de seus conceitos. Mesmo assim, porém, em outros níveis, sua reação inconsciente seguirá suas próprias intenções conscientes. Você pode fazer um movimento na vida física, por exemplo, aparentemente por uma razão. Você também pode estar reagindo inconscientemente a dados bastante pertinentes sobre as prováveis ações de outras pessoas, porque você realmente não aceita totalmente o fato de que você pode reagir assim. Você pode bloquear esta informação não oficial por um lado, mesmo enquanto estiver em o outro, você leva em consideração. Você está muito mais ciente do que imagina do futuro provável nas áreas com as quais está preocupado. Isso é verdade em todos os níveis. Se seus propósitos não envolvem doenças, por exemplo, e ainda assim você acredita em contágio, você automaticamente evitará circunstâncias que possam levar a epidemias. Em termos de probabilidades, esse tipo específico não entrará em sua experiência. Tudo isso se aplica em massa em termos de doenças, por exemplo, que se espalham por uma espécie. Eu terei um momento a dizer sobre doenças, epidemias e distúrbios em massa neste livro. A consciência, por sua natureza, se expande continuamente. A natureza da consciência, como você entende como espécie, irá de uma forma ou de outra levá-lo além de suas ideias limitadas de realidade. Para sua experiência, estabelecerá desafios que não podem ser resolvidos dentro de sua estrutura atual. Esses problemas estabelecidos por um nível de consciência causarão automaticamente avanços em outras áreas de atividade consciente, onde as soluções podem ser encontradas. Muitos de seus dilemas globais parecem tão desesperadores apenas porque nessas áreas você foi tão longe quanto pôde, sem ir mais longe. Os problemas atuam como estímulos nesse sentido. Isso não significa que você tem que experimentar desastres. Eles não são pré-ordenados. Isso significa que você escolheu certas experiências, mas que elas levarão automaticamente a um maior desenvolvimento criativo se você permitir. A idealização é de fraternidade em termos de sua espécie. Biologicamente, em seus termos, tal irmandade opera instintivamente na cooperação das células do corpo, pois funcionam juntas para formar a estrutura corporal privada. Do seu ponto de vista, você perde o apreço pela grande individualidade de cada célula. Você assume que, como as células funcionam tão bem juntas, elas não têm singularidade particular. Em outros termos, porém, termos sociais, você ainda precisa alcançar o mesmo tipo de fraternidade espiritual que suas células possuem. E assim você não entende que a experiência de seu mundo está intimamente ligada à sua própria experiência privada. Se você queimar o dedo, dói imediatamente. Seu corpo instantaneamente inicia um empreendimento coordenativo, no qual são feitos ajustes para que a ferida comece a cicatrizar. Se uma parte da raça for ferida, pode demorar um pouco antes de você sentir a dor, mas todo o mecanismo inconsciente da espécie tentará curar a ferida. Conscientemente, você pode facilitar esse desenvolvimento e admitir sua irmandade com todos os outros. Se você fizer isso, a cura acontecerá muito mais rápido. Existe uma irmandade biológica, uma empatia interna em níveis celulares, conectando todos os indivíduos da espécie uns aos outros. Isso é o resultado de uma idealização biológica. Existe em todas as espécies e conecta todas as espécies. A raça sofre quando algum de seus membros morre de fome ou doença, assim como uma planta inteira sofre se um grupo de suas folhas for infeliz. Da mesma forma, todos os membros da espécie são beneficiados pela felicidade, saúde e realização de qualquer um dos indivíduos que o compõem. O homem pode estar ciente do vasto meio de probabilidades em que existe, portanto, escolher conscientemente aqueles mais adequados às idealizações que apontam para sua maior realização. Uma parte da espécie não pode crescer ou se desenvolver à custa das outras por muito tempo.
Uma fotografia é, em certa medida, a materialização de uma idealização levada até certo ponto. Em outro nível, seu corpo e sua experiência são uma realização muito mais rica, uma materialização viva, atualmente experimentada. A imagem do seu mundo ainda é outra. Elemento de prática número 7. Se puder, encontre uma fotografia sua como membro de uma classe, uma foto de formatura, talvez, ou uma fotografia de membros do clube. Examine o que você vê lá. Então, contemple o que não é visto. Imagine a realidade emocional de cada pessoa presente no momento em que a foto foi tirada. Então, tente sentir as interações emocionais que existiam entre os vários indivíduos, sem pressa. Quando terminar, tente vislumbrar aquelas relações íntimas que cada pessoa teve com outras pessoas não presentes na foto, mas contemporâneas. Deixe sua mente, depois disso, seguir imaginando contatos envolvendo interações familiares que remontam ao tempo anterior à tomada da fotografia. Em seguida, pense em todas as ações prováveis que foram aceitas ou descartadas, de modo que, com o tempo, essas pessoas se reuniram para a fotografia. Biologicamente, havia doenças evitadas, mortes que poderiam ter ocorrido, mas não ocorreram. No espaço haviam infinitas variedades de probabilidades e decisões. As pessoas poderiam ter se movido e não se moveram, ou outras se moveram e assim entraram naquela área específica. Havia um número infinito de ideias por trás de todas essas decisões. Você forma sua própria experiência. Em termos maiores, portanto, essas pessoas decidiram estar naquele determinado tempo e lugar, de modo que a fotografia é resultado de inúmeras decisões e representa um foco de experiência, surgindo de inúmeras probabilidades. A imagem do mundo representa em uma forma dimensional maior o mesmo tipo de foco. Sua decisão mais íntima afeta a espécie. Você é o criador de si mesmo no espaço e no tempo. Você também tem sua mão na maior criatividade da experiência da humanidade. Fim da sessão.